hip hop, na verdade, ele nasceu com 4 fundamentos, né? Que era paz, amor, união entre todos e a diversão. Cada um se diverte dentro da cultura da maneira que quer, dentro dos elementos que ela te oferece, né? O DJ, o rap, o b-boy, b-girl, ou fazendo grafite. Mas a mensagem é essa, assim. É dizer que o hip hop nos ensinou essa união. É bacana que a história não se faz por uma fala, né? São várias falas, né? E de vários elementos. É legal também da gente estar aqui, enquanto 4 elementos, em união. A nossa história se mistura com a cultura hip hop e seus 4 elementos, que foi formada por diferentes gerações de artistas que vieram da rua. E nada se constrói sozinho. E essa união é o que fortifica e que mantém o hip hop vivo. The future of the graffiti experience is uncertain. Muita gente sabe que o grafite começou nos trens, né? Em Nova York, no final de 60, começo de 70, já tinha gente escrevendo nos trens. Muito antes de existir hip hop, break, rap. Nos anos 70, realmente, os caras usaram os trens de Nova York como um suporte para escrever o nome. Funky styles, like almost like fantasy style. This is pre-hip hop. When I started seeing graph, when I really was taking notice to it, was around 73. There was a huge wall done by like Stitch, Cliff, Dean, BYB. So I started seeing BYB everywhere, 3YB, and I'm like, what is this 3YB? What is this? And then I found out this was crews, and I found out there were packs that go together, and you know, I would see them, you know, just boom, 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 down the streets and into the subways. I said, I want to do this. But I was always like holding my grandmother's hand. How you feel to be inside of the subway full of tags? I'm getting flashbacks of kind of memory bringing. Yeah, it's a great replication of the IRT trains that we used to bomb on the Broadway lines and the number lines. Quando foi que você pintou o seu primeiro trem? Eu sempre tive vontade, eu sempre quis. Eu enchi o saco dos meus amigos para me levarem, e aí eles falavam, eu acho que você tem, realmente é um pouco arriscado. Então, pra mim, era como se fosse um desafio também. Tinha que correr, eu queria correr. Tinha que pular muro, eu queria pular muro. Obviamente que eu sou menor do que a maioria dos caras. E até em questão pra correr, pra tudo isso, assim. Então, eu comecei a me empenhar. Era algo, pra mim, que era algo novo, assim. Quem te levou pela primeira vez foi o Gueto. Foi o Gueto Som e o Som. Legal. Eu vejo como um desafio pessoal mesmo. Não sei explicar. É tipo um momento mágico, assim. E aí, nesse momento, você tá ali pintando, você tipo tem que esquecer tudo que tá acontecendo pra fazer um trampo rápido, bom, eu controlar minha adrenalina. E dar o meu melhor, porque tipo, eu não vou querer fazer um trampo que depois eu vou olhar pra foto e vou falar, pô, não gostei. Pra mim não é qualquer coisa, assim, de tipo, vou lá fazer só por fazer. Não, pra mim eu faço porque importa pra mim. Eu me importo extremamente com a qualidade do que eu tô fazendo. E eu sou extremamente autocrítica com isso. E eu estudo bastante as formas das minhas letras, eu estudo as cores, eu gosto, por exemplo, de um estilo mais limpo. A qualidade do trampo, do estilo, é uma das coisas que mais contam pra eu apreciar um rolê.
sinto um vândalo fazendo um grafite, entendeu? Eu sei que perante a lei que o homem criou, isso tá escrito lá que é um vandalismo, que isso é um problema legal. As pessoas são assim, elas que é vão vandalismo acreditar pra nisso. Vandalismo que nossa política faz com a população que está acontecendo agora no país, eu acho que é o vandalismo, sabe? O genocídio que está acontecendo agora é um vandalismo muito maior, sabe? E isso é só um ponto, são várias coisas, várias questões, mas começa da política, o vandalismo. Eu acho que, tipo, uma tinta, ela nunca vai prejudicar um trem de circular. Um passageiro, né? Que pega o trem todo dia, de repente chega um trem todo colorido chegando. Mó legal, né? As pessoas gostam muito. Por enquanto, eu gosto de manter esse estilo de grafite vivo e ser ativa dentro desse estilo, sabe? Não tenho interesse, assim, em mostrar minha identidade fora do rolê do grafite, assim como meu nome pessoal. Eu gosto de ser esse tipo de artista, por enquanto. Eu adoro fazer outros tipos de designs, desenhos e tal, mas eu não sou uma pessoa muito pública, assim, em relação a... Essa é a primeira vez que estou fazendo uma entrevista dessa, na verdade. O Bombe foi o que me fez perceber que eu tinha o meu lado artístico também. O que é bombe? Eu saí bombardeando a cidade. Saí fazendo meu carimbo por aí, assim. Em vários lugares, às vezes em lugares bem arriscados, porque é mais legal. E é tipo um game mesmo, você vai fazendo suas pontuações. E é isso que eu mais gosto no grafite, porque eu sinto que eu sou capaz de fazer alguma coisa, sabe? Que ano foi que você começou a fazer trap? 2016. Eu comecei a dar muito rolê de rap, assim. E aí eu conheci algumas minas nesse rolê que faziam também, sabe? Rabiscava alguma coisa. E é legal que tudo tinha link com hip hop, né? Tudo. Desde o começo, tipo, foi o rap que me introduziu ao grafite. A cultura sempre foi presente bastante, assim. E normalmente sempre idealizado pela galera do hip hop. Fumaça vem, fumaça vai. Pelo ar eu nem dei conta que eu parei no tempo, no mesmo lugar. Sem foco, sem meta, sem plano pra traçar. Não tinha no que acreditar. E o que eu queria era estar lá. Então eu de pequenininha já fui me inserindo na cultura, fui aprendendo as paradas. E a Batalha de Santa Cruz foi uma escola muito grande pra mim. Um marco também, né? Pra história do hip hop nacional. Foi assim. Encontro de Santa Cruz. Eu aprendi muita coisa lá, cara. Aí eu acho que eu colei a primeira vez em Santa Cruz em 2009. Vai lá, Bivolt, 30 segundos. Sua voz, mano, não representa. Você do rap nunca vai ter a essência. Foi muito doido, porque chegou lá na hora, eu travei, eu falei, não vou conseguir não. Mas aí tinha até uma música que a gente ficava cantando, os caras me chamaram pra rimar e eu não sei rimar, vamos ver no que é que dá, e deu. Como o pessoal de lá enxergava você como uma mina chegando lá e querendo batalhar com os caras? Não tinha mulher. Eu vi os caras fazendo, eu falei, eu também posso fazer. Então, ó, que legal, o problema é seu, porque hoje você apanha bem legal, me chamando de piranha, mas isso aqui é rap nacional, não vai arrumar nada, essas críticas clichê, porque eu sou feminista assim, manda esse machista aqui se fuder. E aí eu lembro que os meninos falavam, vai brincar de boneca, o que você tá fazendo aqui? Tinha um bullying repressivo ali, tipo assim, aqui não é ambiente pra mulheres. Em que lugar que não vai ser hostil, né, pra uma mulher, né? A rua é hostil de dia, de noite pior ainda, né? Tem sim, sabe? Essas mulheres que estão se movimentando em coletivo, indo pras ruas, né? Mesmo pensando, tendo essa visão que a rua é hostil. Que ano que você começou a pintar? Em 2006. Você já desenhava desde pequena? Sempre. Sempre desenhou? Sempre desenhei. Eu comecei através de uma oficina. Ali eu digo que foi a base de entender a técnica, o spray e tal, conhecer a galera. E aí eu comecei a me inserir nos eventos, né? Começando a colar e tal.
E aí eu comecei a participar de uma frente assim que chamava Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. Então essas mulheres foram espelhos também, entendendo também esse movimento que é machista, né? Então assim, a gente, enquanto mulher, enquanto rede, a gente se fortalecia ali para inserir, para entrar em alguns lugares, né? E aí depois, a partir disso, eu comecei a multiplicar aquilo que eu tinha conhecido, né? Aí eu comecei a dar oficinas, né, e plantar as minhas sementes. Que os movimentos culturais, eles refletem o que é a sociedade. Então, assim, hoje a gente tem em pauta o feminismo, o machismo, a representatividade, tudo isso tá em pauta. Eu falava, poxa, eu tô aí faz tempo, ninguém tá me vendo? E aí eu chegava até a pesquisar eventos, quantas mulheres estavam participando, quantas eram negras, se tinha indígena, né? E aí eu comecei a questionar os eventos, eu entrava em contato. Eu falava, mas cadê as mulheres? E aí eu comecei a pensar, a fazer um outro movimento que era justamente de criar os meus eventos. É muito engraçado porque a história do Best Big Girls também vai muito de encontro com essa relação de ser protagonista. Então, antes eu dançava na crew com os caras, mas sempre tendo que pedir permissão. E 6 de dezembro de 2003, aconteceu um racha entre nós. E foi a primeira vez que eu pude entrar e sair na hora que eu senti vontade, assim. Tanto é que eu entrei várias vezes, incrível, a família, né? E nesse dia eu falei, Paulo, toma aqui a camisa, eu vou fazer uma outra história, porque eu quero sentir mais isso, né? Ser protagonista. E aí a história começou. E é isso, a gente tá aí, vai completar 18 aninhos de crew. Nossa, acho que no Brasil a Best Big Girls é a crew mais antiga, constituída só por mulheres. Melhor que brisa, pois brisa passa. O vento leve muita já levou. Tão poderosa que tu fica imortaliza o que já se passou. Fez eu acreditar em mim, daquela vida medíocre tu me emancipou. As rimas que eram direcionadas a mim sempre com parada sexual, sempre tentando me limitar por causa do meu gênero. Então foi uma parada que eu comecei primeiro a jogar o jogo dos caras. Os caras querem falar disso, então vamos falar disso e eu vou zoar eles nisso. E depois trazer inteligência. E aí que eu acho que veio a parada do respeito. Mas quando eu vi uma mina numa apresentação, fazendo moinho de vento, tudo mudou pra mim naquele momento, assim. A sensação que eu tinha é que tinha ficado tudo em câmera lenta, eu só via ela girando e girando. Eu falei, cara, é isso. E aí eu falei, quero aprender a fazer isso. No outro dia, já no treino, eu cheguei e falei, quero aprender moinho de vento. Aí os caras, não, mas mulher não dança break, mulher dança locking, popping. A Nena faz a parada, eu quero fazer, porque eu vi ela fazendo. E os caras, não. Aí eu comecei o meu processo, né? Então, chegava no treino, ficava vendo os moleques lá treinando e ficava tentando copiar. E sozinha ali, tentando. Sozinha. A galera vinha, e tem uma menina fazendo, não, a gente quer entrevistar você. Então, só pelo fato de eu ser uma mulher e estar ali fazendo uma parada, então começou a rolar um protagonismo mesmo. E eu comecei a poder falar mais. 4 anos já passou e eu ainda tô aqui. Diz pra mim, com essa rima de merda, o que você fez por ser MC? Eu não sabia que aquilo que faziam comigo era machismo. Eu fui descobrindo isso junto com a sociedade, os irmãos na batalha também. Essas lutas me fez até buscar, assim, mais conhecimento, né? Porque a gente trabalha com a cidade, mas muitas das vezes a gente não entende a gestão da cidade, né? Essa foi a minha primeira estratégia. Tentar unir essas mulheres, colocar elas próximo, conversar e registrar. Que a gente sabe que a gente não vai estar nos livros didáticos, né? Nos livros de arte. Então, eu venho nesse movimento de começar a criar esse registro. E eu vejo hoje, cara, eu colo no sarau, nas batalhas, é totalmente diferente do ambiente que onde eu iniciei, que era uma coisa bem majoritariamente masculina. Tem muita menina batalhando, mulher na organização, tem batalha só de mulher pro público LGBT, QIA+. Então, assim, hoje você vê o hip hop, ele também tá presente na vida dessas pessoas e acolheu também essas pessoas e criaram-se nichos diferentes. A Batom Battle também entrou nesse lugar do maior festival com foco em gênero. É porque as competições tinham coisas bem brutais, assim, do tipo R$1.000 para o B-Boy e 300 para a Big Girl. Como é que pode um negócio Então desse? eu comecei a ficar incomodada. A gente tinha um corre para vir para Sampa, para outros estados, e chegava aqui,
a premiação era muito menor. E foi quando eu comecei a estudar muito sobre a elaboração de projetos, entender como que funciona a produção cultural, e aí eu comecei a fazer produções. Na primeira edição reuniu 12 big girls de alguns estados, na segunda já tinham 23. Primeira vez que eu conheci a Fabi, a gente foi num evento, no Meeting, aqui em Indaiatuba, né? Sim. Era em Indaiatuba. E a galera chegava pra mim e falava assim, pô, tem uma big girl aí que, meu, todo mundo tá com medo dela. E chegavam pras outras pessoas também, pô, tem um big boy que tá todo mundo com medo dele. Então, tipo assim, o meu nome dela ficava rolando no evento, assim, sinistro. Você já tinha visto break lá, na sua cidade? Não. Nunca tinha verdade, visto? Cara, referência não tinha nenhuma. Aí, logicamente, eu consegui uma fita do B-Boy Summit, né? Eu, a minha irmã, ela me levou na capoeira quando eu tinha 3 anos de idade. E tinha uma parada em mim que falava, cara, você precisa aprender uma cultura diferente. Meu primeiro contato com o break, eu tava no centro da cidade, em São José do Rio Preto, onde eu moro, e tinha uma roda de break. Então, só que quando eu cheguei perto, eu achei que era capoeira. E a capoeira até 1930 era proibido pelo Código Penal, enquanto as outras artes marciais estavam chegando no Brasil de porta aberta. E a capoeira, ela trouxe esse outro olhar de ancestralidade, tanto que para mim, hoje o break está num lugar muito superior de, basicamente, a minha conexão com a minha ancestralidade. E mesmo a ideia do b-boy, mesmo a história, a cultura do hip-hop em si, né? Então tem todo esse lado de resistência, né? Aí foi quando eu fui pesquisar. Por mais que eu vou gostar de um elemento, talvez, da cultura hip-hop, eu preciso aprender todos. Eu sabia que naquela época eu estava iniciando a dançar, só que ainda estava meio confuso, porque não tinha as informações sobre o hip hop. Então alguns falavam dançando rap, alguns falavam os meninos que fazem os giros, que eu venho de uma cidade do interior. Então aqui na capital já o bicho já estava pegando e lá ainda estava começando, então não tinha tanta informação. Qual foi teu encantamento pra estar no hip hop? O break, o grafite, o rap, o DJ, a música? Como é que você se descobriu dentro do hip hop? Eu saquei logo essa diversidade, né? Que a cultura hip hop tinha, né, meu? Tipo, a referência do grafite pra mim foram eles, foi você como evento e tal, que eu via nas revistas, né, e tal. E tá aí de DJ1. Eu falei, pô, tá aí de b-boy, mas MC, qual que é isso aí e tal? Então tudo eu falei, cara, isso, né? Como é que funciona? Foi quando a maior referência do grafite foram vocês. A minha visão era tipo assim, pô, será que um dia eu vou conhecer os caras? O sonho que eu tive na época foi quando eu tive as informações, o que era o break, o que estava acontecendo na época, que tinha as competições, os eventos. Então, o meu maior sonho na época era disputar algum evento fora do país. Então, foi aí que a gente criou a Tsunami All Stars. Pegou o White do Belém do Pará, pegou o Pelezinho de São José do Rio Preto, pegou o Chaveirinho de Caieiras, eu de Cascavel, Paraná. Brasil! Tsunami All Stars! Então, tipo, 3 dos moleques já eram daqui, a gente juntou e deu essa oportunidade, que era pra ir pro R16 na Coreia, 2007. Então ali eu falei, pô, que massa, a gente tem essa oportunidade de ir lá fazer show e batalha. Chega de ver só americano e europeu nos campeonatos ganhando. Meu objetivo é ganhar o Mundial. Meu objetivo é colocar o Brasil no mapa da cena do break. Quando eu percebi que eu tava entre os finalistas, nossa, eu falei, caramba, que isso, cara? Porque, tipo, eu não tinha experiência de competição do nível que tava. From Brazil, Pelezinho! Quando eu entrei pela primeira vez, o americano falando comigo, eu não entendendo nada. Então, assim, deu aquele apagão. Eu perdi tudo que eu tinha imaginado. Então, se alguma pessoa for ver essa primeira entrada minha, eu fico dando volta no tablado, batendo palma. Mas, na verdade, eu tava tentando lembrar o que eu ia fazer. Mas para além disso, né, de acreditar nesse sonho, de se chegar lá e de ganhar, é pensar que a gente precisa de um plano B. Quando eu penso nisso, eu penso muito como me manter por mais tempo, mesmo que eu já tenha 80 anos de idade. Porque não existe nada melhor na vida do que fazer aquilo que se gosta, né?
Se você tivesse que falar para um garoto ou uma garota que está assistindo Primeira isso... coisa, você tem que ter certeza do que você quer e saber que aquilo ali tem que ser parte da sua vida integral. Tem que conhecer a história, senão só vai estar fazendo volume. Tentar criar o máximo possível do que copiar. A não ser que você seja a pessoa mais talentosa do mundo, mas pra gente aqui no mundo normal, a gente tem que ralar muito. Para quando você chegar no seu momento de apresentar, você está pronto, tanto com a cabeça, com o corpo e com a ideia do conhecimento. Every time I get in the train, almost every day I see my name. I say, yeah, you know what, I was there, I bombed it. Graffiti, as the name itself, graffiti, rapping, and breaking, is not an art. Graffiti is the application of a medium to a surface. All these other people who don't write, they're excluded. I don't care about them. You know, they don't matter to me. It's for us. Graffiti, as the name itself, it's for us. It's for us. is not an art. Graffiti is the application of a medium to a surface. It's a matter of bombing, knowing that I can do it. You know? Bombing, 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 knowing that I can do it. It's for me, me.